Nesse trecho do capítulo 45 de Isaías, é uma poderosa reafirmação da soberania de Deus. Ele responde àqueles que questionam seus métodos, incluindo o uso de Ciro, declarando que ele é o único Criador e Senhor. A passagem profetiza um tempo em que as nações, vendo a glória de Deus, se prostrarão diante dele, reconhecendo que em ti somente se encontra Deus. Em um juramento solene, Deus condena a idolatria e estende um convite universal à salvação a todos os povos, declarando que todo joelho se dobrará diante dele. Vamos à leitura. Isaías capítulo 45, dos versículos 11 ao 25. Eis o que diz o Senhor, o Santo de Israel e seu Criador. Pretendeis pedir-me conta do futuro, ditar-me o modo de agir? Fui eu quem fez a terra e a povoou de homens. Foram minhas mãos que estenderam os céus, e eu comando todo o seu exército. Fui eu quem na minha justiça suscitou Ciro, e quem por toda parte lhe aplane no caminho. E é ele quem fará retificar a minha cidade e libertar meus deportados, sem recompensa nem dádivas, diz o Senhor dos Exércitos. Eis o que diz o Senhor: os pobres do Egito, os traficantes da Etiópia, os de elevada estatura de Sabaim, passarão para a tua terra e serão teus. Eles te servirão e desfilarão acorrentados. Eles se prostrarão diante de ti e te implorarão. Deus só se encontra em tua morada. Não tem rival algum, os outros deuses não existem. Verdadeiramente um Deus se esconde em tua casa, o Deus de Israel, um Deus que salva. Ficarão envergonhados e confusos todos aqueles que lhe opuseram. Ignominiosamente eles se retirarão os fabricantes de ídolos. Israel obterá do Senhor uma salvação eterna, sem confusão nem vergonha, até o fim dos tempos. Eis o que diz o Senhor que criou os céus. Ele, o único Deus que formou a terra e a estabilizou, que não a criou para que seja um caos, mas a organizou para que nela se viva. Eu sou o Senhor e não tenho rival. Não tenho faladas escondidas, nem uma terra tenebrosa. Não disse a raça de Jacó: procurai-me no caos. Eu, Senhor, digo a verdade e me manifesto com toda a franqueza. Vinde, reunir-vos todos, aproximai-vos, vós que fostes salvos dentre as nações. Nada disso compreende aqueles que trazem seu ídolo de madeira, aqueles que oram a um Deus impotente para salvar. Fazei valer vossos argumentos, consultai-vos uns aos outros. Quem havia predito o que se passa, quem o tinha anunciado desde longa data? Não fui eu o Senhor e nenhum outro? Não há Deus fora de mim. Volvei-vos para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e sou o único. Juro por mim mesmo, a verdade sai de minha boca, minha palavra jamais será revogada. Todo joelho deve dobrar-se diante de mim, toda língua deve jurar por mim, dizendo: é só no Senhor que se encontra a vitória e a força. A ela virão envergonhados todos aqueles que se tinham levantado contra ele, mas toda a raça de Israel achará no Senhor o triunfo e a glória. No capítulo 46 de Isaías, é um confronto direto entre as divindades impotentes da Babilônia e o Deus vivo e soberano de Israel. O profeta ironiza os deuses babilônicos, que são um fardo para os seus adoradores, e os contrasta com o Senhor, que carrega e sustenta seu povo desde o ventre até a velhice. A passagem reafirma a incomparabilidade de Deus, zombando da insensatez de se fazer um Deus com as próprias mãos. O capítulo conclui com uma declaração poderosa sobre a soberania de Deus. Ele é o único que pode prever o futuro e cumprir seus desígnios. Isaías capítulo 46. Bel caí, Nebo desmorona. Suas estátuas são carregadas em lombo de mula, fazem delas o fardo de animais exaustos. Desmoronam todos e desabam, incapazes de salvar aqueles que os carregam. Vão eles mesmos ao cativeiro. Ouvi-me, casa de Jacó, e vós, sobreviventes da casa de Israel, que eu carreguei desde vosso nascimento e sustentei desde o seio materno. Permanecerei o mesmo até vossa velhice. Eu vos sustentarei até o templo dos cabelos brancos. Eu vos carregarei como já carreguei. Cuidarei de vós e eu vos preservarei. A quem podereis comparar-me ou igualar-me? Quem poreis em paralelo comigo que me seja igual? Eis os que desembolsam seu ouro e pesam a prata na balança. Contratam ourives para que ele faça um Deus, diante do qual se prostram em adoração.
Ele os carrega nos ombros e os transportam. Depois o coloca em seu posto, onde se mantém sem mais poder mover-se. Por mais que o invoquem, nunca responde e não salva do infortúnio. Lembrai-vos disso, sede razoáveis, e entrai em vós mesmos, pecadores. Recordai-vos do que se passou outrora. Só eu sou Deus, e não há nenhum outro. Eu sou Deus e ninguém me é semelhante. Desde o princípio eu predisse o futuro, anuncio antecipadamente o que ainda não se cumpriu. Meu plano se realizará, executarei todas as minhas vontades. Chamo do Oriente uma ave de rapina, de uma terra longínqua o homem de meus desígnios. O que disse, executarei, o que concebi, realizarei. Escutai-me, homens desanimados, que vos julgais longe da salvação. Faça aproximar-se a salvação que prometi. Ela não está longe, e a libertação que predisse não tardará. Darei a vitória a Sião e minha glória a Israel. No capítulo 47 de Isaías é uma condenação dramática e poética da Babilônia. O profeta personifica como uma rainha arrogante, que é ordenada a descer de seu trono e sentar no pó, humilhada e exposta. A razão para sua queda é a sua soberba, sua crença de que seria eterna e principalmente sua crueldade contra o povo de Israel, a quem ela não mostrou misericórdia. O profeta ridiculariza a confiança de Babilônia em sua feitiçaria e astrologia, declarando que esses recursos não a salvarão quando os juízos de Deus chegar de forma repentina. Isaías capítulo 47. Desce de teu trono, agacha-te ao solo, virgem filha de Babilônia. Assenta-te no chão, sem trono, filha dos caldeus. Já não serás chamada a delicada e a voluptuosa. Toma mó, vai moer a farinha, tira teu véu, arregaça teu vestido, descobre tuas pernas para passar os rios, descobre tua nudez, que se veja teu opróbio. Vou exercer uma implacável vingança, diz o nosso Redentor, que se intitula o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Senta-te em silêncio, mergulha na escuridão, filha dos caldeus, porque não mais te chamarão a soberana dos reinos. Sem dúvida, eu me havia irritado contra meu povo, profanei minha herança, entreguei-o nas tuas mãos, mas tu o trataste sem piedade, fizestes pesar duramente teu jugo sobre o ancião. Tu te dizias, eu serei sempre soberana perpétua. Sem refletir, não considerastes o fim. Agora, portanto, ouve isto, voluptuosa, que reinas em segurança, que dizes em teu coração, eu e nada mais que eu, não conhecerei a viuvez, nem a perda de meus filhos. Estas duas desgraças virão sobre ti num só dia. A perda de teus filhos e a viuvez te atormentarão, ao mesmo tempo, a despeito de todos os teus sortilégios e teus poderosos encantos. Tu te fiavas em tua malícia e dizias a ti mesma, ninguém me vê, mas tua habilidade e tua astúcia se desencaminharam, a tal ponto que dizias em teu coração, eu e nada a não ser eu. Ora, uma calamidade virá sobre ti, e não saberás. Conjura lá, a catástrofe vai desabar sobre ti, sem que possas impedi-la. Repentinamente te alcançará uma ruína, que não terás sabido evitar. Agarra-te, portanto, a teus feitiços e à multidão de teus sortilégios, nos quais te esmerastes desde tua juventude. Talvez acharás uma receita eficaz para criar o terror. Esbanjaste teus esforços entre tantos conselheiros, que eles então se levantem e te salvem, aqueles que preparam o mapa do céu e observam os astros, que comunicam a cada mês como irão as coisas. Eles como argueiros de palha que o fogo consumirá. Não poderão escapar às investidas da chama. Não será um braseiro onde se coze o pão, nem o fogo perto do qual se assenta. Eis o que valerão teus feiticeiros, que tens procurado consultar desde tua juventude. Eles fogem espavoridos, cada qual para seu lado, sem que nenhum venha em teu socorro. Nesse trecho final de Gálatas capítulo 3, vai encerrar o argumento central de Paulo de forma triunfante. Ele explica que a lei agiu como um pedagogo ou tutor, cuja função era guardar o povo e conduzi-lo a Cristo. Com a vinda da fé, a lei cumpriu seu propósito e não é mais necessária para a salvação. Paulo então declara a nova identidade do cristão. Pela fé, todos são filhos de Deus.
Essa nova identidade é simbolizada no batismo, onde o cristão se reveste de Cristo. Gálatas capítulo 3, dos versículos 23 ao 29. Antes que viesse a fé, estávamos encerrados sobre a vigilância de uma lei, esperando a revelação da fé. Assim a lei se tornou o pedagogo encarregado de levar-nos a Cristo, para sermos justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ora, se sois de Cristo, então sois verdadeiramente a descendência de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Gálatas capítulo 4. Explico-me, enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando menores, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo, mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Já não és escravo, mas filho, e se és filho, então também herdeiro por Deus. Outrora, é certo, desconhecendo a Deus, servis aos que na realidade não são deuses. Agora, porém, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos rudimentos fracos e miseráveis, querendo de novo escravizar-vos a eles? Observais dias, meses, estações e anos. Temo que os meus esforços entre vós tenham sido em vão. Irmãos, sede como eu, pois também eu me tornei como vós. Não tenho nenhum motivo de queixa contra vós. Estais lembrados de como eu estava doente, quando pela primeira vez vos preguei o Evangelho, e fui para vós uma provação por causa do meu corpo, mas nem por isso me desprezastes nem rejeitaste. Antes me acolhestes como enviado de Deus, como Cristo Jesus. Onde está agora aquele vosso entusiasmo? Asseguro-vos que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos olhos para me dar. Tornei-me acaso vosso inimigo, porque vos disse a verdade? Eles vos testemunham amizade com má intenção, e querem separar-vos de mim para captar a vossa amizade. É maravilhoso receber demonstrações de boa amizade, mas que seja em todas as circunstâncias e não somente quando estou convosco. Filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quem me dera estar agora convosco, para descobrir o tom que convém à minha linguagem, visto que eu me encontro extremamente perplexo a vosso respeito. Dizei-me, vós que quereis estar sujeitos a uma lei, não ouvis a lei? A Escritura diz que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O da escrava, filho da natureza, e o da livre, filho da promessa. Nesses fatos há uma alegoria, visto que aquelas mulheres representam as 2 alianças. Uma, a do Monte Sinai, que gera para a escravidão, é Agar. O Monte Sinai está na Arábia, corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém lá do alto é livre, e esta é a nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não davas à luz, rejubila e canta, tu que não tinhas dores de parto, pois são muito numerosos os filhos da abandonada do que daquela que tem marido. Como Isaque, irmãos, vós sois filhos da promessa. Como naquele tempo o filho da natureza perseguiu o filho da promessa, o mesmo se dá hoje. Que diz, porém, a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro como o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim da que é livre. A conclusão desse trecho do Salmo 101, o salmista, que antes clamava por socorro em sua angústia, agora suplica a Deus que não lhe abreviou os dias, fazendo um contraste entre sua vida passageira e a eternidade de Deus. A passagem alcança seu ápice com uma das declarações mais profundas da Bíblia sobre a natureza de Deus. Enquanto toda a criação, o céu e a terra envelhecem e passam,
Como uma veste gasta, Deus permanece o mesmo, e vossos anos não têm fim. Salmo 101, dos versículos 24 ao 29. Deus esgotou minhas forças no meio do caminho, abreviou meus dias. Meu Deus, peço, não me leveis no meio da minha vida, vós cujos anos são eternos. No começo criastes a terra, e o céu é obra de vossas mãos. Um e outro passarão, enquanto vós ficareis. Tudo se acaba pelo uso como um traje, como uma veste. Vós os substituís e eles hão de sumir. Mas vós permaneceis o mesmo e vossos anos não têm fim. Os filhos de vossos servos habitarão seguros e sua posteridade se perpetuará diante de vós. Nesse trecho de Eclesiástico é um alerta e um chamado à esperança. O autor começa descrevendo a inclinação do homem para o pecado e a insensatez de se desviar da lei de Deus. Ele então contrasta essa realidade com a soberania e a onisciência de Deus que tudo vê. No entanto, o texto não termina em condenação, mas em uma poderosa declaração de misericórdia. O autor enfatiza que a misericórdia de Deus é infinita e que ele perdoa os pecados daqueles que se arrependem de coração. Eclesiástico capítulo 17, dos versículos 14 ao 24. Pôs um príncipe à testa de cada povo. Israel, porém, foi visivelmente o quinhão do próprio Deus. Todas as suas obras lhe são claras como o sol, e seus olhos observam sem cessar o seu proceder. As leis de Deus não são eclipsadas pela iniquidade deles, e todos os pecados que cometem estão diante do Senhor. A esmola do homem é para ele como um selo, e ele conserva a beneficência do homem como a pupila dos olhos. Depois se levantará para dar a cada um o que lhe é devido, e ele os fará voltar às profundezas da terra. Aos penitentes, porém, abre o caminho da justiça, conforta os desvalidos e conserva-lhes a verdade como destino. Converte-te ao Senhor, abandona os teus pecados. Ora diante dele e diminui as ocasiões de pecado. Volta para o Senhor, afasta-te de tua injustiça e detesta o que causa horror a Deus. Conhece a justiça e os juízos de Deus. Permanece firme no estado em que ele te colocou e na oração constante ao Altíssimo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.